Então, queridos irmãos, vamos agora também tomar em nossas mãos a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e vamos ler o texto de Colossenses, como eu coloquei para os irmãos. Texto de Colossenses, capítulo 4. O texto da nossa pregação é versículo 7 ao versículo 9. Algumas Bíblias, esse texto está dividido. Outras Bíblias, eles seguem até o versículo 18. Mas tem algumas Bíblias que já vem uma divisão nessa perícope. O nosso texto em si é o verso 7 até o versículo 9. Mas nós vamos ler todo esse restante da carta. Espero ter oportunidade ainda de depois pregar os versos 10 até o versículo 10 até o versículo 18. Diz assim, versículo 7, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saudai-vos, Aristarco, e prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saudai-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o mistério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Até aqui.
Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, muitas vezes, olhando para a história do cristianismo, é da nossa natureza, nós temos tendência, muitas vezes, focar em grandes nomes, como se esses homens fossem heróis solitários. Pensamos, por exemplo, no apóstolo Paulo e imaginamos um homem que sozinho cruzou o oceano, enfrentou impérios, mas a Bíblia, amados irmãos, nos mostra uma realidade diferente. Paulo nunca foi, vamos dizer assim, um lobo solitário. Por exemplo, o exemplo está aqui. Ao encerrar esta carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo nos abre assim uma janela para os bastidores do seu ministério. Embora ele tivesse confinado em uma prisão em Roma, esse texto, irmãos, revela que o evangelho nunca esteve algemado. A seção aqui que vimos da saudação ou das saudações finais do verso 7 até o versículo 18, vai, irmãos, muito além de uma lista de nomes. Estas saudações aqui, na verdade, nos apresenta o modelo bíblico de trabalho em equipe. Nesta passagem, vemos aqui que o avanço do reino de Deus é o esforço não de um herói solitário, mas o avanço do reino de Deus é resultado de uma equipe. Uma equipe composta, veja, por pessoas de diferentes origens e também pessoas de dons diferentes. Nessa parte que nós lemos, Paulo citou aqui o nome de 11 pessoas, e 11 pessoas diferentes. Aqui nós temos escravos, aqui nós temos médicos, aqui nós temos gentios, aqui nós temos hebreus. Então, pessoas diferentes, pessoas com situações diferentes, em origens diferentes. Então, amados irmãos, ao abrirmos as demais cartas do apóstolo Paulo, nós descobriremos menções de quase 100 colaboradores. Essas pessoas cooperavam com o apóstolo Paulo na evangelização. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele resume essa verdade. Ele vai dizer, porque nós somos cooperadores de Deus. Com isso, queridos irmãos, Paulo entendia que o evangelho avança não pelo esforço de um indivíduo só. Uma pessoa isolada não pode fazer a obra de Deus. Uma pessoa isolada também não pode agradar a Deus. Mas a obra de Deus é feita através de uma equipe unida, de pessoas que estão unidas pelo Espírito Santo. Hoje vamos nos ater, como eu disse, nos versículos 7 até o versículo 9 de Colossenses 4, e vamos observar desses dois colaboradores aqui. Vamos observar dois colaboradores de Paulo aqui. Nesse caso, Tíquico e Onésimo. E por meio da vida deles, aprenderemos, irmãos, que o trabalho em equipe é o meio que Deus usa para que a sua palavra alcance todos os lugares. Vamos analisar nesta manhã Paulo e o seu envolvimento com Tíquico e o seu envolvimento com Onésimo. Então, em primeiro lugar, irmãos, Paulo e o seu desenvolvimento e o seu envolvimento com Tíquico. Tíquico é um dos colaboradores de Paulo mais mencionado em todo o Novo Testamento. Ele acompanhou Paulo em algumas de suas viagens missionárias.
Aparentemente, ele é de Éfeso. Em Atos 20, ele é descrito como sendo asiático. É claro que quando fala aqui em asiático, né? Sempre quando a gente fala em asiático, nós sempre queremos lembrar, sempre vem à nossa mente um chinês, né? um japonês, um coreano, algo desse tipo. Mas aqui, asiático, não representa simplesmente esse povo, mas sim o continente da Ásia. E nesse tempo incluía também a Ásia Menor, e principalmente o que hoje é conhecida como Turquia. Porém, meus irmãos, muito mais importante do que a origem de Tíquico é quem ele era e o que ele fazia. Primeiramente, o versículo 7 diz que ele era um irmão amado. Observe como Paulo trata ele. Primeiramente, Paulo diz que este homem era, essas palavras são palavras interessantes para nós aqui. Paulo trata esse seu companheiro de um irmão amado. Esse homem era, como eu disse, da Ásia. Era um irmão amado. Então, amados irmãos, precisamos parar aqui para compreender o significado disso. Tíquico era um irmão amado. E o que significa isso? Significa, irmãos, que antes de tudo, este homem era um cristão. Então, de alguma forma, Deus havia levado o evangelho da graça ao coração deste homem. Em Atos 19, diz que quando Paulo chegou em Éfeso, ele descobriu que ali havia uns discípulos do Senhor. Mas esses discípulos de Éfeso não havia ainda ouvido falar do Espírito Santo. E o texto de Atos 19 diz que eles haviam apenas recebido o batismo de arrependimento de João. E talvez Tíquico fosse um desses primeiros discípulos. De qualquer forma, irmãos, é evidente que as boas novas de Jesus chegou até este homem. E assim o Espírito Santo operou em seu coração, levando-o a crer no Evangelho. Podemos ver que esse gentil foi trazido para a igreja de Cristo pela graça soberana de Deus. E só por isso, irmãos, já é algo extraordinário. Um gentil aqui, né, é convertido pela graça de Deus. Ele é um irmão amado, Paulo chama. Ou seja, ele é alguém que pertence à família da fé. Porém, o versículo 7 nos diz, além dele ser um irmão amado, ele era também um ministro fiel. Paulo chama de um ministro fiel. A palavra fiel aqui, amados irmãos, indica alguém em quem pode confiar plenamente. Ele era uma pessoa fiel. Achar alguém fiel nesse mundo, para termos como companheiro, isso já também é grande bênção. Nós precisamos de pessoas fiéis. E eu acredito, principalmente na era em que vivemos. Vivemos em uma era muito difícil, de mau caráter. E aqui Paulo chama de um ministro fiel. Alguém em quem Paulo podia realmente confiar. Tíquico, irmãos, era aquilo que nós chamamos hoje de um ministro do Evangelho, um pastor, um missionário. Ele era alguém que não estava buscando os holofotes, mas ele buscava fidelidade contínua ao Evangelho de Cristo. Paulo chama de conservo no Senhor. Ele servia a Paulo, mas a sua lealdade final era a Cristo. Então, amados irmãos, na equipe de Deus não há hierarquias de importância, né? Na equipe de Deus não há hierarquias. Não podemos nos colocar uns acima dos outros. No reino de Deus, na equipe de Deus, entre o povo de Deus, não há hierarquias. Nós não somos melhores.
uns do que os outros. Isso não existe no reino de Deus. Não há hierarquias de importância. Há apenas funções diferentes. É o que a gente já vê aqui. Há apenas funções diferentes. Para isso, o texto diz que Tíquico e Paulo eram, veja, conservos no Senhor. Ou seja, eles serviam juntos ao Senhor. Isso caracteriza o povo de Deus, isso caracteriza a igreja. O que é a igreja de Deus? É um povo que serve junto ao Senhor. Isso é a igreja. Nós, quando nos reunimos aqui, nos reunimos para juntos servirmos ao Senhor. Para juntos adorarmos ao Senhor. Não há superioridade entre nós. Só Cristo é cabeça e nós somos todos conservos uns dos outros. E, por outro lado, nós estamos reunidos como igrejas aqui para servir uns aos outros. Seguir Cristo é se colocar à disposição do seu semelhante para servir. É o que Paulo já está ensinando aqui, chamando seu companheiro Tíquico de conservos no Senhor. Conservos, a palavra aqui quer dizer que servimos junto ao mesmo Senhor. Sim, irmão, sabemos que Paulo aqui estava preso. E quando ele escreve essa carta, observe, ele não pode ir até os irmãos de Colossos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai enviar Tíquico com uma missão estratégica aqui. O propósito da carta é enviar o seu companheiro com uma missão aqui estratégica. Primeiramente, a entrega da carta. Tíquico é responsável pela entrega da carta. Naquele tempo, imagine, sem correios, sem e-mail. A sobrevivência, irmãos, da palavra de Deus dependia agora dos pés fiéis de Tíquico. E ele carregou em suas mãos o que hoje nós temos na nossa Bíblia. Uma carta inspirada, a palavra de Deus. Ou seja, ele era o elo físico entre a revelação de Deus e a igreja. Então, primeiramente, a missão dele foi levar a carta até os irmãos de Colossos. Mas também Paulo dá uma missão a ele. Ele deveria relatar o estado do apóstolo Paulo. Tíquico levaria a carta, mas também levaria notícias sobre as lutas e vitórias de Paulo na prisão. E isso, irmãos, transformava a informação em um motivo de quê? De oração. Quando ele é encarregado para chegar ali e transmitir notícias de Paulo, isso era para estimular aquela equipe, aquela igreja a se colocar em oração e interceder ainda mais por Paulo. Observe que ele, no final da carta, fala sobre isso. Não esqueçam das minhas algemas. A finalidade era dar um relato e também isso estimular a igreja a orar. A terceira missão de Tíquico era encorajamento dos corações. Esta era uma tarefa, vamos dizer assim, mais nobre. Tíquico não apenas entregou o papel, ele pregou a carta. Ele não deveria só chegar lá e entregar a carta a quem estava responsável naquele momento pela igreja. Epáfras, que era um dos pastores daquela igreja, estava com Paulo em Roma. Então, Tíquico agora tinha uma missão de ir lá e explicar o conteúdo da carta e aplicar o que está na carta, isso é, consolando assim aquela igreja, porque aquela igreja tinha sofrido muito com falsos ensinos. E vocês sabem que o conteúdo dessa carta é combater as heresias que estavam em Colossos. Então, Tíquico tinha uma missão também de ler a carta em voz alta e também explicar a carta. Era assim, irmãos, que ele encorajaria os corações daqueles irmãos ali. Ele os encorajava, confortando com a palavra pregada. E qual seria o propósito disso? Que o evangelho avançasse ainda mais entre os irmãos de Colossenses. O propósito final seria que eles se firmassem ainda mais na fé,
que eles se unissem mais intimamente com Cristo. O propósito era que aqueles irmãos, ao ouvirem a leitura da carta e a explicação da carta, eles fossem luz naquela cidade, e eles trouxessem mais da glória de Deus naquele lugar. Então, sem dúvida, irmãos, se Paulo pudesse, ele teria adorado visitar os irmãos de Colossenses. Ele poderia ter feito isso pessoalmente, para ministrar a eles. Sendo assim, quando Paulo escreve a carta, é como se ele estivesse dizendo, olha, o que eu realmente quero fazer é pregar. Mas como eu não posso, essa carta serve. Então ele compõe uma carta e ele, ao mesmo tempo, dá uma missão ao seu companheiro. Tíquico, eu não posso ir, estou preso, mas vá lá, me represente. Leia a minha carta. Por isso que no final ele diz assim, olha, irmãos, essa carta é do meu punho. É eu quem escrevi. Tíquico é o meu mensageiro. Ouçam ele como se fosse a mim. O resultado esperado, irmãos, dessa carta que Paulo escreve é o encorajamento, é o consolo para todos os crentes de Colossenses. Então, amados irmãos, primeiramente, o que Deus está fazendo aqui em nosso texto? Na verdade, Deus aqui está trabalhando por meio de uma equipe. Deus está trabalhando por meio de uma equipe. Qual o propósito? Promover o evangelho entre os irmãos de Colossenses. O apóstolo Paulo, sim, ele não podia fazer isso sozinho. Como nós vimos nesta carta, ele está preso em Roma. Mas Deus lhe deu um irmão. Deus lhe deu um irmão por nome de Tíquico. Mas também Deus não só deu um irmão, Deus lhe deu um ministro fiel. Deus lhe deu um companheiro de serviço. Sim, Paulo não podia estar com os irmãos de Colosso pessoalmente, mas ele pôde enviar Tíquico. Assim, irmãos, Deus trabalharia por meio de Tíquico para garantir que o evangelho avançasse em Colosso e também em outros lugares. Então, primeiramente, a principal lição para nós aqui é que o avanço do evangelho, observem isso, o avanço do evangelho nunca depende exclusivamente de uma pessoa só. Seja ela um pastor Ezequiel, seja um missionário, pastor Abrão de Graff, seja um presbítero, presbítero Alice, seja um diácono, Eudes, ou seja simplesmente um membro comum. E de Cláudio, irmãos, Deus dá irmãos e Deus dá irmãs, Deus nos dá uns aos outros. Quando Deus nos dá como equipe, quando Deus nos une como um povo, Ele tem vários propósitos nisso. E qual é o propósito maior? É que trabalhemos juntos pela propagação do Evangelho. Ou seja, todos nós somos membros da Igreja de Cristo. Todos nós aqui somos parte do seu corpo. Portanto, irmãos, a parte desta equipe, que é a igreja, trabalha com um propósito: compartilhar as boas novas. E devemos fazer isso porque o nosso chamado é para que realmente trabalhemos junto em prol de algo maior. Então, diferentes partes do corpo têm diferentes dons, têm diferentes situações. Como vimos aqui, Paulo está na prisão, esta foi a sua circunstância, e isso limitou o seu ministério naquele momento. Mas Tíquico, era um homem que estava livre. Enquanto Paulo estava limitado, Tíquico estava livre. Ele pôde viajar, ele pôde levar a carta de Paulo, ele pôde, na verdade, pregar a carta de Paulo. Paulo escreveu a carta, Tíquico entregou a carta, Tíquico leu a carta, explicou a carta. Observe que esse povo, esses irmãos, estavam juntos, trabalhando como uma equipe.
Ou seja, observe que a força, né, a força de um estava compensando a fraqueza do outro. Então, Paulo é aquele que escreve e Tíquico é aquele que está lendo, né? É aquele que está pregando a carta. A força de um, irmãos, compensava a fraqueza do outro. Da mesma forma, na igreja hoje. As pessoas têm diferentes dons e também têm diferentes condições de vida. Porém, o que Deus faz? Deus nos coloca todos juntos. A missão se faz de pessoas que se unem. E Deus nos coloca como pessoas para trabalharmos juntos. E juntos devemos promover um único objetivo, especialmente o progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho é o nosso objetivo final. Para isso, irmãos e irmãs, o ponto que Deus nos deu é este: nós precisamos uns dos outros. Observe que o final dessa carta de Paulo está cheio disso, dessa mensagem principal. Quando ele cita pessoas, quando ele agradece, né, e quando ele está citando o nome dessas pessoas, ele está realmente tocando no coração de cada um daqueles irmãos. Nós precisamos uns dos outros para servir a Cristo. Nós não podemos fazer a obra de Deus de forma solitária. Não. Nós necessitamos da cooperação uns dos outros, como irmãos em Cristo. Então, Tíquico cumpre a sua missão. Este foi o envolvimento aqui de Tíquico com Paulo, mas também vimos o envolvimento de Onésimo, e eu quero agora falar um pouco também sobre esse outro companheiro de Paulo, que viajou de Roma até Colossos para levar essa carta. Onésimo é também aqui mencionado como um outro companheiro de Paulo. Ele já foi mencionado em um outro livro. Vocês conhecem a breve carta de Filemão. A carta de Filemão, se você nunca leu, é uma carta pequenininha, você vai ler, e ali lendo essa carta você vai entender melhor a história desse homem por nome de Onésimo. Paulo se dirigiu a esse companheiro cristão, e ele se dirigiu na carta a Filemão para interceder por seu escravo fugitivo. Onésimo era um escravo. Ele, na verdade, era um escravo de Filemão. Ele havia fugido até Roma e, aparentemente, ele até tinha roubado o seu senhor, que é Filemão. E, na soberania de Deus, ele encontrou Paulo em Roma. Ele encontrou o Evangelho. Tanto Filemão se converte, como Onésimo. Então, irmãos, embora Onésimo tivesse fugido do seu senhor, Paulo agora está enviando ele de volta. E não mais como um servo de Filemão, mas agora ele está enviando Onésimo como um irmão na fé. Historicamente, irmãos, essas duas cartas estão juntas. A carta de Filemão e a carta de Colossenses são aqui indesassociáveis, pois elas foram escritas, podemos ver que no mesmo período, e elas são destinadas ao mesmo local, que é Colossos. E é amplamente, irmãos, também aceito que essas cartas foram entregues simultaneamente por Tíquico. Tíquico tanto levou uma carta para entregar à igreja de Colossos, como também Tíquico levou uma pequenininha carta, um bilhete. A carta de Filemão é uma carta menorzinha. E entregou a Filemão, que era membro daquela igreja. Então, ambas as cartas aqui estão juntas. Tíquico viaja de Roma com o propósito também de entregar essa carta a Filemão, e ele faz isso na companhia de Onésimo. E em ambas as cartas há instruções. Tanto há instruções para os irmãos de Colosso, concernente a Onésimo, como também há instrução específica na carta a Filemão. Então você precisa ler essa carta para você também entender o final aqui. Porém, amados irmãos, o que mudou entre o momento em que Onésimo fugiu e o momento em que
as cartas foram entregues. Onésimo tornou-se, sim, também, observe que ele vai usar expressões interessantes aqui. Onésimo também se tornou um irmão fiel e amado. Este homem que, como eu disse, viera de Colosso para Roma, que havia fugido, Paulo disse, ele é um de vocês. Ele é um de vocês. Então, de alguma forma, vimos que ele entrou na vida de Paulo. De alguma forma, a pregação do evangelho o alcançou. Deus, em sua soberania, né, trouxe Paulo à vida de Onésimo. E com Paulo veio o quê? A pregação do evangelho. Onésimo ouviu falar do seu pecado. Onésimo ouviu falar da sua miséria. E ele percebeu que precisava de um Salvador para o libertar da ira de Deus contra o seu pecado. Onésimo ouviu falar de Jesus Cristo, descansou, confiou somente nele para a salvação e em tudo que ele precisava. Então, o escravo irmão se tornou o quê? Um irmão em Cristo. O escravo fugitivo tornou-se parte da família de Deus. E ele agora também é amado por Paulo e também é recomendado aos colossenses como um cristão fiel. Em outras palavras, ele era um crente comprometido e leal. Observe, ele era antes de conhecer Cristo, antes de conhecer Paulo, quem era Onésimo? Um escravo, fugitivo, ladrão. Dá a entender isso na carta de Filemão. Porque na carta de Filemão, Paulo recomenda a Filemão, dizendo, olha, Filemão, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Coloca na minha conta. E Paulo até lá faz um trocadilho com ele. Agora, lembra-te que tu deve a mim a tua alma, né? Então, irmãos, observe isso. Esse homem, esse escravo, fugitivo, desonesto, antes de conhecer o Evangelho, agora ele foi transformado, ele é recomendado por Paulo como um cristão fiel, amado, fiel. A graça de Deus, irmãos, transformou a vida desse homem. Ele era um homem agora diferente. E tudo isso aconteceu por obra do Espírito Santo. Então, o retorno a Colosso, ele devia retornar para Colossos. Eu posso dizer que isso poderia ter sido difícil para Onésimo. Por quê? Porque ele não sabia o que esperar ali. Ele não sabia o que esperar nem de Filemão e nem mesmo ele sabia o que esperar da igreja de Colossos. Afinal, como vimos, ou como vocês sabem, ele havia fugido de seu mestre. No mínimo, irmãos, no mínimo, ele poderia ser mal visto. Porém, aqui Deus fez duas coisas que pode ter aliviado qualquer ansiedade que ele pudesse sentir. Primeiramente, Deus levou Paulo a enviar Onésimo com Tíquico. A primeira coisa. Deus fez com que Paulo enviasse Onésimo com Tíquico. Tíquico agora poderia interceder por Onésimo, se necessário. Ele poderia falar em seu favor. Tíquico, por exemplo, poderia encorajar Filemão e poderia encorajar os outros crentes de Colossos a aceitá-lo como um irmão, não mais como um escravo qualquer. Isso foi a primeira coisa que o Espírito Santo fez Paulo fazer. Não enviá-lo sozinho, mas enviá-lo na companhia de um outro irmão fiel, de um ministro fiel. A segunda coisa que vemos aqui é o elogio. Isso também pode ter, vamos dizer assim, trazido um alívio para a mente de Onésimo.
A segunda coisa é o elogio público que Paulo oferece nessa carta. Onésimo está sendo enviado a eles pelo próprio Paulo. E o apóstolo Paulo, veja que também o apóstolo Paulo chama de quê? De um irmão fiel e amado, no versículo 9. Eu também vos envio Onésimo, um irmão, Paulo chama ele também de um irmão, fiel e amado. Paulo, irmãos, dá a Onésimo a oportunidade de dar o seu testemunho, que nós chamamos hoje, não é, de seu testemunho pessoal. Porque veja o que Paulo diz na parte final do versículo 9. Ele não está dizendo que é só Tíquico quem vai falar, né? Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Então, Paulo envia ele também como uma testemunha fiel do ministério de Paulo. Eles, está no plural, contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Queridos irmãos, esse duplo encorajamento, como os colossenses agora poderiam não receber Onésimo adequadamente? Imagine. Como eles não poderiam receber Onésimo, né, com boa vontade? O que podemos ver, amados irmãos, é que Deus estava agindo para garantir que Onésimo fosse recebido na família da igreja de Colossenses, ou na igreja de Colossos. Pela graça de Deus, irmãos, o evangelho de Deus havia sido recebido no coração deste homem, e agora o evangelho faz com que este homem também seja recebido como um filho adotivo na família de Deus. Mas por meio, irmão, dessa graça, e através de Paulo e Tíquico, ele também seria recebido na família da igreja como um irmão. Porque não basta, irmãos, dizermos que nós somos irmãos recebidos na família de Cristo. Deus nos elegeu, Deus nos regenera e Deus nos faz filho. E cada um de nós somos recebidos como filhos de Deus agora. Mas na igreja local, isso é algo que nós precisamos cada dia mais como cristão trabalhar. Na igreja local, cada um deve ser recebido também como um irmão em Cristo. Como irmão em Cristo. Observe que não são palavras filosóficas que Paulo usa. Paulo chama esses homens de irmãos. Irmãos fiéis. E isso é a igreja. A igreja local é uma família. Mas não pode ser uma família superficial. Uma família que se reuniu hoje aqui e durante a semana ninguém se conhece. Não é. A igreja deve avançar e amadurecer, mesmo sendo uma família pequenininha como essa. Cada dia deve ficar visível e cada dia deve estar mais forte em nossa consciência que nós somos família. E família se fala. Família se visitam. Observe como o evangelho está estimulando vocês. Famílias se visitam. É pequena a família. Mas família se visitam. Famílias se conversam. E é o que Deus faz aqui. Deus fez com que Onésimo agora também tivesse uma família com quem ele pudesse contar. Na verdade, Paulo queria que Onésimo e os seus companheiros na fé dissessem, ou que Onésimo dissessem ali com os demais, se o evangelho pode fazer isso por mim, ele pode também fazer isso pelos outros. E é isso que faz parte da igreja. Mas, irmãos, para que desse certo, foi preciso que uma equipe atuasse. As coisas, como vimos, poderiam não ter dado certo. Pela carta que vimos em Filemão e pela essa carta de Colossenses, pode ver que deu certo. Mas possa ser que as coisas não dessem certo. As coisas poderiam não ter dado certo, por exemplo, se Onésimo tivesse sido enviado sozinho por Paulo, de volta para Colossenses, ou para Colossos.
Poderia não ter dado certo na vida de Onésimo se ele tivesse sido enviado sem nenhuma carta mencionando algo ao seu favor, se ele tivesse ido sem um pastor para interceder por ele. Mas Deus, irmãos, providenciou Paulo. Paulo providenciou para que Paulo e Tíquico trabalhassem juntos para integrar Onésimo à igreja, para que ele pudesse ser, irmãos, um membro frutífero, para que ele pudesse contribuir para o avanço do evangelho. Porque Paulo diz: eles testificarão das coisas que aconteceram aqui. Então, queridos irmãos, indo para a nossa conclusão, queridos irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã, mais uma vez, irmãos, vemos como Deus age. Mais uma vez aqui podemos ver como Deus age por meio da comunhão dos santos. O propósito de Deus a nos unir é que sejamos irmãos e irmãs. O propósito de Deus a nos unir como igreja local é que sejamos irmãos e irmãs. É que zelemos uns pelos outros aqui. Você entenda isso, o seu chamado é esse. É para que zelemos uns pelos outros. Nós, como igreja local, o nosso papel é cuidarmos uns dos outros. É encorajarmos uns aos outros. É fazermos isso mutuamente. E aqui eu dou esse estímulo a vocês. Eu acredito que vocês aqui têm os contatos uns dos outros, e se não tem, peguem. E durante a semana, conversem, troquem alguma ideia, falem alguma coisa. Olá, fulano, como está? Olá, irmã, como você está? Está tudo bem? Olha, domingo nos veremos mais uma vez. Está precisando de alguma coisa? Esse é o papel nosso, como igreja local. Encorajar uns aos outros. E especialmente aqueles mais vulneráveis. Sempre vamos ter irmãos na igreja que vão estar em situações mais vulneráveis. Às vezes está com problemas no casamento, possa estar com problemas financeiros. E aquele irmão, de repente, não consegue se abrir com os oficiais, mas você está criando afinidade. E aquele irmão diz assim: olha, rapaz, eu estou numa situação. Então você vai poder chegar para os diáconos e interceder por esse irmão. Imagina Onésimo com a cara lisa voltando para Filemão. Meu senhor, me perdoe, meu senhor, eu me converti. Olha, meu senhor, sozinho. Sabe o que no mínimo poderia ter acontecido? Mesmo Filemão já sendo convertido, ele corria risco de ser morto. Ou ele corria risco de receber um fio bem grande na testa. Que naquele tempo se fazia isso por um escravo quando fugia. O senhor dele pegava agora um ferro com a letra oficial do seu nome e colocava bem na testa do sujeito, para nunca mais, aonde ele for, saber que ele pertencia. No mínimo isso ele teria recebido, no mínimo um ferro quente na testa. Mas quando alguém intercede, as coisas melhoram. Então, irmãos, Deus nos coloca juntos para intercedermos uns pelos outros, especialmente pelos que estão vulneráveis ou por aqueles que estão sobrecarregados. Às vezes a pessoa está com uma luta pessoal, está lidando com algum problema pessoal, um vício. Não sabemos, na igreja pode chegar pessoas com diversos problemas, e até um irmão. Então, quando nos unimos e quando cooperamos juntos como uma equipe, o evangelho avança. O reino de Deus avança. Por isso eu digo, irmãos, e ao mesmo tempo eu pergunto, por que eu digo isso? Porque, irmãos, o avanço do evangelho depende da comunhão dos santos. Eu digo isso porque o avanço do evangelho depende muito da comunhão dos santos. Assim, queridos irmãos, como Paulo precisou de Tíquico, porque Paulo também precisou. Paulo precisou de Tíquico,
que ele tivesse a liberdade de viajar. Onésimo também precisou de alguém que tivesse um testemunho vivo. A igreja hoje também precisa, irmãos, que usemos os nossos dons em diferentes circunstâncias para cumprir a sua missão. Deus nos deu uns aos outros, porque, como eu já falei bem anteriormente, Deus nos deu uns aos outros, porque as fraquezas de um são compensadas pelas forças do outro. O progresso da igreja acontece, irmãos. Observe. Aqui é um grupo pequeno, é uma congregação missionária em Arapiraca. É uma congregação pequenininha aqui. Mas o progresso aqui pode acontecer. Deus pode dar crescimento a vocês aqui. O crescimento aqui pode acontecer, primeiramente, quando cuidamos uns dos outros. Primeiramente. Quando começamos aqui a cuidar uns dos outros. Grupo pequeno. Posso dar exemplos claros. Aquele irmão que faltou, aquele irmão que está começando a vir. E que não seja uma coisa que só o pastor, o missionário Abrão, entre em contato com ele. Mas que você comece a entrar em contato. Isso é, primeiramente, cuidar uns dos outros. Mas também, irmãos, há progresso na igreja local quando intercedemos uns pelos outros. Quando você tem o nome dessas pessoas já com você. E você, nas suas orações, você intercede. Isso há progresso em nosso meio. Mas também, irmãos, há progresso no nosso meio quando nós, juntos, trabalhamos pela causa do Evangelho. E nós precisamos fazer isso. Trabalhar juntos pela causa do Evangelho. O Evangelho é essencial para as nossas vidas e também para a salvação de outros que precisam e que estão perdidos. Oremos para que o Evangelho possa progredir nessa cidade e que Deus possa nos usar para o bem do nosso próximo, mas também que Deus possa nos usar para a glória dele. Amém.